Olá! Hoje eu quero convidar você a refletir sobre o que fazemos em meio às crises da vida. Todos nós enfrentamos momentos de tensão e pressionados pelas incertezas, as crises e os problemas da vida, muitas vezes ficamos desorientados e não sabemos o que fazer. E não poucas vezes, quando sabemos o que fazer, as nossas decisões não são as melhores. Em algumas ocasiões, os nossos problemas, diante das decisões que tomamos, ao invés de diminuírem, eles aumentam. E é imprescindível que a gente tenha sabedoria e haja com temor a Deus nesses momentos, buscando em Deus a orientação a respeito das nossas decisões. Há uma história na Bíblia extremamente bela, muito curiosa, que narra a vida de uma família. O líder era Elimeleque, a esposa Noemi, dois filhos, Malom e Quilion. Este livro é o livro de Ruth, no Antigo Testamento. Esse livro conta a história desta família que, em meio a uma grande crise na cidade onde eles viviam, a cidade que tinha por nome Belém, que significa Casa do Pão. E a crise consistia exatamente de que na Casa do Pão, na cidade de Belém, não havia o que comer. Eles passavam fome. Passavam fome porque as suas plantações eram constantemente atacadas por seus vizinhos. Não havia mais mantimentos na Palestina, porque naquele momento em que a nação vivia sem uma liderança forte, cada um fazia o que bem entendia, lhes faltava uma liderança política, lhes faltava uma liderança espiritual, lhes faltava uma liderança cultural e moral, e por isso eles viviam grandes desarranjos na nação em todas essas áreas. O resultado é que eles se tornaram uma nação fraca nesse momento. Embora serviam ao grande e verdadeiro e vivo Deus, eles estavam distantes de Deus, eram desobedientes, não seguiam a liderança estabelecida por Deus, que era a liderança por parte dos juízes. E o resultado disso é que uma grande crise, talvez a pior crise vivida na Palestina, se estabeleceu sobre os moradores e sobre as pessoas contemporâneas daquela época. O resultado foi que Elimeleque, no meio da crise, tensionado e pressionado, tomou a decisão de fugir para a cidade de Moabe, o pior lugar para um hebreu morar naquela época. Primeiro, que os moabitas eram inimigos dos hebreus. Segundo, porque esses moabitas, eles não seguiam os princípios e valores que eram seguidos pelo povo hebreu. Eles não acreditavam no Deus de Israel. E eles tinham uma cultura completamente desvirtuada, uma cultura violenta, uma cultura que dentro do bojo da sua religião, inclusive, eles contemplavam o sacrifício de pessoas, o sacrifício humano a um ídolo que eles tinham lá chamado Camon. É nesse lugar extremamente envenenado culturalmente e moralmente que Elimeleque decide ir buscar pão. Realmente havia pão lá. Mas nem sempre, quando você encontra pão no lugar, significa que você pode matar a sua fome com esse pão. Muitas vezes o pão surge exatamente no meio de um banquete completamente envenenado, onde você vai ter a sua alma envenenada também. E ao invés de matar a sua fome do estômago, você vai criar um abismo profundo dentro do próprio coração, por causa do veneno do lugar onde o pão está sendo servido. Eu acredito que você entende o que eu estou dizendo. Pense sobre isso. A decisão de Elimeleque foi uma decisão terrível. No meio da luta e da dificuldade, ele decidiu fugir. Não poucas vezes nós fazemos a mesma coisa. No caso da história de Elimeleque, você pode ler essa história no livro de Ruth, você verá que a tragédia na vida deles só aumentou e não diminuiu com aquela atitude de fuga. Elimeleque morreu na cidade de Moabe. E depois dele, 10 anos depois, os seus dois filhos, Malom e Quilion, já casados com duas moabitas, Orfa e Ruth, estes dois homens também vieram a falecer. E aquilo que começou com uma crise de fome, agora termina com uma tragédia terrível, onde 3 mulheres ficam viúvas naquela terra estrangeira. Essa história é uma história belíssima, porque Deus vai converter essa tragédia em uma grande bênção e vai trazer felicidade aonde as decisões erradas só colocaram tristeza. Eu convido você para que leia e conheça essa história. Mas nessa reflexão eu quero apenas convidar você a entender esse grande alerta que a palavra de Deus nos faz.
No meio das crises, você não deve fugir dos problemas. No meio da crise, você precisa pensar e buscar sabedoria de Deus para que você não tome decisões precipitadas e erradas que possam trazer prejuízos ainda maiores para a sua vida. O que as crises são, na realidade, é um convite para que a gente possa crescer. Não para fugir, mas um convite para que a gente enfrente os desertos, as lutas, as tensões, confiados em Deus e buscando orientação em Deus, para que as crises e os problemas tenham uma ação completa na nossa vida, que é a ação de nos fazer amadurecer, de nos fazer enxergar a vida com uma visão mais ampla, de enxergar esta vida na perspectiva de Deus, que soberanamente governa a história e que não propõe nada na nossa vida que não seja para o nosso bem. Os problemas que você enfrenta, as suas crises, as tensões, elas não foram colocadas aí na sua vida, na sua família, na sua história por um acaso. O próprio Deus confeccionou essa história para te fazer crescer. Mas para que você cresça, você não pode fugir do problema. Então, meu convite a você é que, diante das crises, dos problemas da vida, você não responda como Elimeleque, fugindo, mas você encare os problemas, confiado em Deus, lembrando que o nosso Senhor é o Senhor que sempre nos socorreu no meio dos problemas. E Ele não vai te desamparar agora. A própria história do Senhor Jesus é uma demonstração plena e poderosa do quanto Deus nos assiste no meio das nossas crises. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar em meio à maior de todas as crises que o gênero humano já viveu. A crise da alma, da necessidade de perdão e de esperança. E Jesus trouxe isso para o nosso coração. Se Ele foi capaz de fazer isso num âmbito tão grande, tão profundo da nossa vida como o nosso coração, enviando o seu Filho para nos salvar, pode ter certeza, Deus vai cuidar de você também, diante das crises profissionais, familiares, que você possa enfrentar nessa nossa caminhada aqui. Confie em Deus e busque nele as melhores decisões. Enfrente as crises e os problemas da vida. Cresça com elas e veja que Deus te fará ainda melhor depois do problema. Que Deus te abençoe.